Mas, e Deus não vai me castigar por isso? Você quem sabe, Moruno? A sua cura ou Deus? Então, se é assim, minha saúde antes que Deus. Francisco Ortega, o Moruno, duvidou por um instante. Mas o medo da tuberculose foi mais forte. Sepultou sua fé, sua moralidade e o último traço de humanidade naquele homem desesperado e doente. Naquele momento, sua decisão selou o destino de uma criança inocente. Até o início do século XX, a tuberculose matava sem distinção, de reis a pessoas comuns. Entre os séculos XV e XIX, conhecida como tísica e peste branca, matou mais que sífilis, câncer e, em certas regiões, até mais que a peste. No século XIX, só na Europa e na América, 1 em cada 4 mortes vinha dela. Sem cura, veio o desespero, e com ele, o curandeirismo. Xaropes de ópio e mel, sangrias, sacrifícios de sangue, pó de múmias. Tumbas eram profanadas para extrair restos humanos transformados em remédios. A medicina só daria resposta décadas depois. Até lá, tuberculose era quase sempre sentença de morte. Foi nesse cenário de medo e superstição que, em 1910, aconteceu um dos crimes mais bárbaros da história recente. O crime de Gádor, a tragédia que talvez tenha dado origem à lenda do Homem do Saco. Fique conosco para conhecer esse terrível e triste caso, um acontecimento tão marcante que inspirou o filme O Homem do Saco, lançado em 2024. Antes de continuar, pedimos seu apoio. Deixe o like, compartilhe e comente. Você sabia que o Homem do Saco vem de um caso real? Dado o contexto, vamos ao caso. Francisco Ortega Rodrigues, 55 anos, conhecido como El Moruno. Agricultor de mentalidade primitiva que em junho de 1910 recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: tuberculose. É possível imaginar o terror que Francisco deve ter sentido. Numa época sem antibióticos, a tuberculose era sinônimo de morte lenta, tosse constante, sangue na boca, perda de peso, febre, suores noturnos e depois, a morte. Francisco se tornou um homem obcecado com a própria mortalidade, vivendo em pânico constante. Ironicamente, continuava fumando mesmo sabendo que estava doente. Numa manhã específica de junho, sua esposa Antônia o flagrou fumando novamente. Após mais um ataque de tosse, ela tomou uma decisão que selaria o destino de uma criança inocente. Basta, não vou permitir que termine se matando. Antônia arrancou o cigarro da boca do marido e o levou até Agostina Rodrigues, a curandeira mais famosa de Gádor. Aquela caminhada mudaria tudo. Agostina Rodrigues era uma figura respeitada em Gádor. Mulher de meia-idade, mãe de família numerosa, tinha fama de conseguir curas quando a medicina convencional falhava. Francisco se colocou completamente nas mãos da curandeira. Durante semanas, seguiu todos os tratamentos prescritos, mas os resultados não apareciam. Na verdade, sentia que estava piorando. Foi numa consulta que Agostina fez uma proposta que gelaria o sangue de qualquer pessoa civilizada. Seus remédios convencionais não funcionam porque sua doença é muito avançada. Para casos como o seu, existe apenas um tratamento realmente eficaz. Mas é caro e exige certas atitudes que nem todos têm coragem de tomar. Estou disposto a tudo, Francisco respondeu. Quanto custa? 3.000 pesetas, e você precisa estar preparado para as consequências. A resposta de Agostina mudaria tudo. Você precisa beber o sangue fresco de uma saudável e robusta. Mas o sangue tem que ser consumido enquanto ainda está quente, saindo diretamente do corpo. Depois, você deve aplicar no peito as partes moles dos órgãos internos, como o cataplasma. Mas isso significa... Sim, a vítima terá que morrer para que você possa viver. Francisco ficou em silêncio por alguns minutos. Depois,
numa frase que demonstra até onde o desespero pode levar um ser humano. Minha saúde antes que Deus. Agostina não era apenas uma curandeira, era também uma articuladora experiente. Sabia que para realizar um crime desta magnitude precisaria de ajuda especializada. E conhecia exatamente a pessoa certa para o trabalho. Francisco Leona Romero, de 75 anos, conhecido em toda a região como El Barbero, o barbeiro. Oficialmente, esta era sua profissão. Extraoficialmente, Leona tinha uma reputação sombria que o precedia por toda a Almeria. Era conhecido por praticar um tipo de curandeirismo que ultrapassava todos os limites morais, éticos e legais. Falava-se em segredos que envolviam rituais macabros, ingredientes humanos, práticas que lembravam mais bruxaria medieval do que qualquer forma de medicina. Mas havia algo que tornava Francisco Leona praticamente intocável: seus vínculos familiares. Era aparentado com o prefeito da cidade e também tinha ligações com o juiz local. 2 caciques que controlavam Gador e toda a comarca com mão de ferro. Estes vínculos políticos garantiam que suas atividades alternativas nunca fossem investigadas a sério. Mesmo quando surgiam rumores estranhos, quando pessoas faziam denúncias, tudo era rapidamente abafado pelos poderes locais. Alguns dias depois, Francisco Leona, Agostina e o desesperado Francisco Ortega se reuniram para acertar os detalhes finais do que só pode ser descrito como um pacto com o diabo. Segundo os registros policiais da época, que reconstituíram esta conversa através dos depoimentos posteriores, o diálogo teria sido mais ou menos assim. Tenho o remédio para sua tuberculose, Moruno, disse Francisco Leona, com a autoridade de quem já havia feito aquilo antes. Qual é? Você precisa beber o sangue de um inocente robusto e saudável. Mas o sangue tem que estar fresco, ainda quente. Depois, você aplicará as partes internas do abdômen da criança sobre seu peito como cataplasma curativa. Isso significa matar uma criança? Obviamente. Francisco Ortega hesitou. Por alguns minutos, ainda havia uma centelha de humanidade lutando dentro dele. Então perguntou: E Deus não me castigará por isso? A resposta de Francisco Leona foi fria como gelo. Você decide, Deus ou sua vida. Após alguns minutos de silêncio tenso, Francisco Ortega selou o destino de uma criança inocente. Minha vida antes que Deus. Agora, precisavam montar a equipe para executar o plano. Agostina, que mantinha uma família numerosa, sempre necessitada de dinheiro, sabia exatamente onde recrutar ajuda. Propôs seu próprio filho, Júlio Hernández Rodrigues, para ser o braço forte da operação. Júlio era conhecido na região pelo apelido nada lisonjeiro de O Tonto. Homem embrutecido e sanguinário, tinha fama de gostar de matar animais das formas mais cruéis possíveis. Divertia-se caçando pássaros e pequenos mamíferos, mas não para se alimentar. Júlio sentia prazer mórbido em torturar as criaturas antes de matá-las. Mordia perdizes ainda vivas, arrancava cabeças de pássaros com os dentes, prolongava a agonia de suas vítimas animais pelo puro sadismo. Para convencer Júlio a participar, Agostina prometeu-lhe 50 pesetas, dinheiro que ele queria usar para comprar uma espingarda nova para suas caçadas. Júlio aceitou participar sem hesitar um segundo. Para ele, torturar e matar um humano inocente não parecia muito diferente de torturar e matar um animal. Também foram recrutados José Hernández Rodrigues, outro filho de Agostina, e sua esposa, Helena Amate Medina. Eles dariam apoio logístico durante todo o processo. Agora só faltava escolher a vítima. 28 de junho de 1910. Júlio, El Tonto, saiu com Francisco Leona para encontrar a vítima adequada. Menor de 10, constituição robusta, isolada de adultos. Então avistaram Bernardo Gonzalez Parra, de 7 anos. Tinha exatamente o perfil: constituição robusta, aparência saudável, brincando longe da supervisão. Bernardo era filho de Francisco Gonzalez e Maria Parra. Naquela manhã, acompanhou a mãe até uma lagoa, onde ela lavaria roupas.
Maria estava concentrada no trabalho pesado, e Bernardo brincava com outras crianças, se afastando gradualmente. Por volta do meio-dia, Francisco Gonzalez encontrou o filho vagando pelo campo. Bernardo, volte para casa e diga à sua mãe que chegarei tarde. Preciso recolher lenha. Aquelas foram as últimas palavras entre pai e filho. No caminho de volta, Bernardo encontrou Júlio, que se aproximou com um sorriso falso. Francisco Leona se aproximou por trás. Com um pano embebido em clorofórmio contra o rosto de Bernardo, a criança perdeu os sentidos em segundos. Enfiaram o corpo inconsciente num saco de estopa. Júlio carregou o fardo nas costas e se dirigiram para o sítio de São Patrício, local isolado onde ninguém poderia ouvir. Os próximos minutos desta narrativa contêm detalhes extremamente perturbadores. Embora eu tente usar linguagem respeitosa e eufemismos, a natureza deste crime torna impossível omitir completamente sua brutalidade. José, um dos filhos de Agostina, foi enviado para buscar Francisco Ortega. Era chegada a hora do tuberculoso receber seu tratamento. O trajeto até o sítio era feito a pé ou a cavalo, por caminhos de terra que serpenteavam pela paisagem árida de Almeria. Francisco Ortega fez aquela viagem em silêncio, provavelmente lutando internamente entre os resquícios de sua humanidade e a obsessão pela própria sobrevivência. Quando chegou ao sítio, encontrou uma cena que parecia saída de um pesadelo medieval. Agostina e Júlio haviam juntado 2 mesas rústicas de madeira no centro do ambiente principal. Ao lado, uma cadeira onde Francisco deveria se sentar. No chão, vários recipientes para coletar líquidos. Agostina posicionou uma cadeira próxima às mesas e fez Francisco Ortega se sentar. Você precisa consumir o líquido vital enquanto ainda está fresco, saindo diretamente do corpo, explicou a curandeira. Só assim absorverá todas as propriedades curativas. Francisco Leona, com a experiência macabra de décadas praticando rituais sombrios, levantou o braço esquerdo de Bernardo. Fez uma incisão profunda na região da axila. José, que deveria ajudar a segurá-lo, começou a andar nervosamente pelos arredores, tentando bloquear mentalmente o que estava presenciando. Helena, esposa de José, tinha a responsabilidade de preparar a refeição para todos após o procedimento. Com uma frieza perturbadora, continuava suas atividades culinárias, como se nada extraordinário estivesse acontecendo ali. O sangue começou a jorrar da ferida, caindo em uma vasilha de barro posicionada estrategicamente. Agostina adicionava açúcar ao líquido para torná-lo mais palatável e servia copo após copo para Francisco Ortega. É isso que vai curar sua tuberculose. Francisco bebia compulsivamente, repetindo como um mantra: minha vida antes que Deus. Minha vida antes que Deus. O que aconteceu a seguir durou horas. Conforme a noite avançava e a luz das velas se tornava insuficiente, Helena foi obrigada a segurar os Candes próximo à mesa de operações para que os procedimentos continuassem. Em determinado momento, nem mesmo Helena conseguiu suportar a cena. Desmaiou e foi substituída por José, que mantinha o olhar fixo na janela para não ver diretamente o que estava acontecendo. Quando Francisco Leona considerou que o enfermo já havia consumido quantidade suficiente do sangue, veio a segunda parte do tratamento. Então, fez uma incisão longitudinal no abdômen de Bernardo. Segundo o relatório médico elaborado posteriormente pelo Dr. Fernandes Viruega, o médico concluiu que Bernardo morreu em consequência da perda de sangue e que a abertura do abdômen foi realizada pós-mortem para extração de órgãos específicos. Quando os criminosos terminaram de extrair tudo o que precisavam do corpo de Bernardo, Francisco Leona ordenou que Francisco Ortega voltasse para casa e esperasse lá. Aproveitando a escuridão total da noite, Júlio carregou o fardo até o Barranco del Pilar, um desfiladeiro isolado a cerca de 5 quilômetros do povoado. Ali, longe de qualquer possibilidade de socorro, tentaram desfigurá-lo para dificultar o reconhecimento. Júlio tentou golpeá-lo na cabeça com uma pedra, mas sem sucesso completo. Francisco Leona teve que intervir, utilizando uma rocha maior para finalmente evitar o reconhecimento. Depois, ocultaram o corpo entre pedras e vegetação seca,
esperando que nunca fosse encontrado. De volta à casa de Francisco Ortega, Francisco Leona preparou uma cataplasma com os materiais orgânicos extraídos do abdômen de Bernardo. Aplicou a mistura sobre o peito do tuberculoso e o orientou a se agasalhar bem durante a noite. Quanto mais você suar, mais a medicina será absorvida pelo seu corpo, explicou o curandeiro. Francisco passou a noite delirando. Sinto como me dá vida. Sinto como me dá vida. É quase impossível compreender como seres humanos podem chegar a este nível de crueldade. Que forças obscuras podem transformar pessoas comuns em monstros capazes de atos, que mesmo na ignorância possam machucar um inocente? Enquanto no sítio de São Patrício acontecia um dos crimes mais atrozes da crônica criminal espanhola, a família de Bernardo vivia suas próprias horas de agonia. Francisco González havia chegado em casa no final da tarde, cansado, depois de um dia inteiro trabalhando nos campos e recolhendo lenha nas montanhas. Esperava encontrar Bernardo em casa, mas o menino não estava lá. "Onde está o Bernardo?" perguntou a esposa. "Não voltou ainda", respondeu Maria. "Pensei que estivesse com você. Eu o encontrei pela manhã e mandei voltar para casa. Isso foi há muitas horas. Conforme as horas passavam e a noite avançava, a preocupação se transformava em desespero. Bernardo era obediente, que jamais ficaria fora de casa até tão tarde sem avisar. Maria começou a percorrer a vizinhança, batendo de porta em porta, perguntando se alguém havia visto seu filho. Francisco vasculhava os campos nos arredores, gritando o nome do menino na escuridão. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pelo pequeno povoado. Vizinhos, amigos, conhecidos se juntaram à família na busca. Homens com lanternas e tochas improvisadas percorriam caminhos, verificavam poços, exploravam grutas. Até o amanhecer do dia 29 de junho, dezenas de pessoas haviam participado da procura. Nada. Nenhum rastro, nenhuma pista, nenhuma evidência do que poderia ter acontecido. Já entrada a manhã do dia 29, o casal González tomou a decisão de formalizar o desaparecimento. Viajaram até Gador para registrar queixa no quartel da Guarda Civil. O sargento responsável tomou nota de todos os detalhes: nome completo, idade, descrição física, roupas que vestia, última vez que foi vista, circunstâncias do desaparecimento. Era um caso que preocupava as autoridades. Menores não desapareciam sem deixar rastros numa comunidade pequena e fechada como aquela. Às 4 horas da tarde do mesmo dia 29, algo inesperado aconteceu. Júlio Hernandes, o tonto, lembram dele? Se apresentou no quartel da Guarda Civil com uma informação chocante. "Encontrei o corpo de uma criança", declarou aos guardas. Júlio explicou aos policiais que estava em uma de suas sessões de caça, perseguindo uma perdiz, quando se deparou com algo terrível no barranco del Pilar. Viu um corpo pequeno, muito machucado, coberto com pedras e mato. Parece ser uma criança. A descrição que deu da localização era precisamente detalhada. Conhecia exatamente onde estava o corpo, como chegar lá, que tipo de ferimentos a vítima apresentava. Imediatamente, os guardas suspeitaram que aquele poderia ser o corpo da criança desaparecida. Era uma coincidência muito grande. Uma criança desaparece na terça-feira e na quarta-feira alguém encontra um corpo infantil numa região isolada. Esta é uma pergunta que intrigou investigadores na época e continua sendo debatida até hoje. Por que o próprio assassino entregaria a localização do corpo às autoridades? A resposta está na ganância e na traição entre os próprios criminosos. Lembrem-se de que Agustina havia prometido a Júlio 50 pesetas pela sua participação no crime. Para um homem brutalizado como ele, que sonhava em comprar uma espingarda nova, aquela quantia representava a realização de um desejo. Mas Francisco Leona, movido pela mesma ganância que caracteriza todos os criminosos, decidiu enganar o tonto. Depois que o crime foi consumado, e eles tinham em mãos o primeiro pagamento de Francisco Ortega, Leona comunicou a Agustina que as 50 pesetas de Júlio deveriam sair da parte dela do lucro. Tanto Agustina quanto Júlio se sentiram traídos. E Júlio, o tonto, de tonto, não tinha nada. Haviam assumido os maiores riscos da operação: sequestrar, executar os procedimentos macabros,
descartar o corpo, e agora eram enganados na divisão dos lucros. A decisão de se vingarem de Francisco Leona foi rápida. Se ele queria ser esperto, veriam quem era mais esperto. Júlio e sua mãe sabiam que Francisco Leona já tinha uma reputação duvidosa na região. Quando o corpo fosse descoberto e os detalhes do crime viessem à tona, todas as suspeitas naturalmente recairiam sobre o curandeiro conhecido por práticas heterodoxas. Era a vingança perfeita. Entregar a localização do cadáver, deixar que a polícia descobrisse as circunstâncias macabras da morte e assistir Francisco Leona sendo preso como o principal suspeito. Imediatamente após o relato de Júlio, a Guarda Civil organizou uma expedição ao local indicado. Acompanhados por cabreiros locais que conheciam bem o terreno acidentado, os agentes se dirigiram ao Barranco del Pilar. O que encontraram ali os deixou chocados, mesmo sendo policiais experientes. No fundo do barranco, parcialmente oculto entre rochas e arbustos secos, estava o pequeno corpo de Bernardo Gonzalez. A Guarda Civil imediatamente isolou a área e iniciou os procedimentos de levantamento do cadáver. Era fundamental preservar todas as evidências possíveis para a investigação. Mesmo sem conhecimentos médicos especializados, os próprios guardas puderam observar que a morte não havia ocorrido naquele local. Não havia sinais de luta, sangue derramado ou outros indícios de que o crime tivesse sido cometido no barranco. Era evidente que o corpo havia sido transportado e abandonado ali, numa tentativa de ocultá-lo definitivamente. O cadáver foi cuidadosamente removido do local e transportado para que fosse submetido a uma necrópsia completa. A responsabilidade recaiu sobre o Dr. Fernandes Viruega, médico experiente que já havia realizado centenas de exames post-mortem, mas nem mesmo sua longa experiência o havia preparado para o que descobriria. O documento elaborado pelo Dr. Viruega é um dos registros mais perturbadores dos arquivos criminais espanhóis. Alguns trechos principais: múltiplas lesões traumáticas na região craniana, com fraturas ósseas e fragmentos penetrando na massa encefálica. Na axila esquerda, ferida profunda de 4 centímetros de extensão, produzida por instrumento perfuro-cortante. Todo o cólon ascendente, transverso e descendente se apresenta completamente desprovido de tecido adiposo. Falta completamente o peritônio, do qual não se encontram nem vestígios. O fígado permanece íntegro, assim como o diafragma e todas as vísceras da cavidade torácica. O Dr. Viruega foi categórico em suas conclusões. A causa mortis ocorreu em consequência à perda de sangue e lesões traumáticas na cabeça. A abertura do abdômen e a remoção dos órgãos foram realizadas após o falecimento, com finalidades que escapam à compreensão médica convencional. Quando os detalhes da autópsia se tornaram conhecidos, a comoção popular foi indescritível. O povo de Gádor não conseguia conceber que tanta crueldade pudesse ser infligida a um menor. As implicações eram claras. Aquele não havia sido um crime comum. Os ferimentos específicos, a forma sistemática de remoção de órgãos, tudo apontava para práticas ritualísticas relacionadas à superstição e ao curandeirismo. Exatamente como Júlio e Agustina haviam planejado, todas as suspeitas recaíram imediatamente sobre Francisco Leona. Sua reputação de curandeiro heterodoxo, suas ligações com práticas supersticiosas, tudo fazia dele o suspeito natural para um crime com características ritualísticas. A população de Gádor não tinha dúvidas. O barbeiro era o responsável pela morte horrenda de Bernardo Gonzalez. Mas Francisco Leona contava com algo que Júlio não havia considerado adequadamente: seus vínculos familiares com as autoridades locais. O prefeito e o juiz do município eram seus parentes, e não permitiriam que fosse preso sem evidências concretas. Rapidamente, uma série de testemunhas apareceu para fornecer álibis para Francisco Leona. Segundo eles, o curandeiro havia estado em outros lugares durante o período em que o crime foi cometido. Mais tarde se descobriria que todos estes testemunhos eram falsos. As testemunhas haviam sido coagidas pelos caciques locais a mentirem para proteger Francisco Leona. Mas no momento inicial da investigação, estes álibis confundiram os investigadores e protegeram temporariamente o curandeiro.
Numa demonstração da mentalidade supersticiosa que ainda dominava a região, a própria população de Gador decidiu testar a culpabilidade de Francisco Leona através de um método que remontava à Idade Média. Acreditavam numa antiga superstição segundo a qual, se o assassino de uma pessoa passasse sobre o cadáver da vítima, o espírito do morto viria buscá-lo para condená-lo eternamente. Para horror de qualquer pessoa minimamente civilizada, os habitantes de Gador exumaram o corpo de Bernardo e o colocaram no centro da praça principal da cidade. Depois, obrigaram Francisco Leona a se submeter à prova. Se fosse inocente, poderia passar sobre o cadáver sem sofrer consequências. Se fosse culpado, o espírito o condenaria. Amedrontado e temeroso, Francisco Leona se recusou a participar do ritual. Sua recusa foi interpretada pela população como confissão de culpa. A partir daquele momento, todos os habitantes de Gador tinham certeza absoluta de que ele era o assassino de Bernardo. Cansado das acusações constantes e da hostilidade popular, Francisco Leona decidiu se defender atacando. Sugeriu aos investigadores que o verdadeiro culpado poderia ser Júlio o Tonto. Por que seria ele quem encontrou o corpo? Perguntava Francisco Leona. Que caçador conheceria tão precisamente a localização de um cadáver escondido? Inicialmente, a polícia não levou muito a sério esta contra-acusação. Parecia absurdo que o próprio assassino entregasse voluntariamente a localização do corpo. Mas então, surgiu um testemunho que mudou tudo. Um habitante de Gador procurou os investigadores com uma informação perturbadora. Segundo ele, Júlio, El Tonto, havia lhe contado detalhes específicos sobre como Bernardo havia morrido. Ele disse que viu Francisco Leona tirar a vida do menino, relatou a testemunha. Estava escondido atrás de uns arbustos e viu tudo. Descreveu como o curandeiro golpeou a cabeça da do menor várias vezes. Diante desta nova evidência, a Guarda Civil decidiu prender tanto Francisco Leona quanto Júlio Hernandes. Ambos foram conduzidos à prisão de Almeria para interrogatórios detalhados. O traslado foi feito a pé e a cavalo, e durante todo o percurso, foram insultados e ameaçados pelos habitantes enfurecidos de Gador e arredores. Nos primeiros interrogatórios, tanto Francisco quanto Júlio negaram qualquer envolvimento no crime. Cada um culpava o outro, mas ambos insistiam em sua inocência pessoal. Os investigadores utilizaram técnicas de pressão psicológica típicas da época, confrontando os suspeitos com evidências contraditórias, explorando inconsistências em seus depoimentos. Júlio El Tonto, provavelmente por sua menor capacidade intelectual e maior instabilidade emocional, foi o primeiro a ceder sob pressão. Admitiu ter participado do crime como cúmplice, mas continuou apontando Francisco Leona como o autor material dos procedimentos que resultaram na morte de Bernardo. Conforme Júlio ia falando, detalhes cada vez mais específicos e perturbadores emergiam. Ele conhecia aspectos do crime que apenas alguém presente no local poderia saber. Descreveu o sítio de São Patrício, onde os procedimentos foram realizados. Explicou como transportaram a criança no saco. Detalhou os instrumentos utilizados, a duração dos procedimentos, quem estava presente. Percebendo que não havia mais saída, Francisco Leona também terminou confessando sua participação no crime. Mas sua versão colocava Agustina Rodrigues como a verdadeira mentora de toda a operação e Francisco Ortega como o mandante que financiou o assassinato. A partir destas confissões, outros nomes foram sendo acrescentados ao inquérito. Agustina Rodrigues, Pedro Hernandes, seu marido, José Hernandes, seu outro filho, Helena Amati, esposa de José, e finalmente Francisco Ortega, o homem que encomendou a morte de Bernardo para tentar curar sua tuberculose. Nos dias seguintes, todos os envolvidos foram presos. A rede criminosa que havia assassinado uma criança inocente finalmente estava desarticulada. Cada novo interrogatório revelava mais detalhes sobre como o crime havia sido planejado, executado e ocultado. Quando todos os detalhes do crime se tornaram conhecidos, a raiva popular alcançou níveis incontroláveis. A população de Gador e região queria fazer justiça com as próprias mãos. Grupos se organizavam espontaneamente para tentar invadir a prisão e linchar os assassinos. A Guarda Civil teve que reforçar a segurança para proteger os presos da fúria coletiva.
A imprensa espanhola cobriu o caso com intensidade sem precedentes. Jornais de todo o país enviaram correspondentes especiais para Almeria. Mas a repercussão não se limitou à Espanha. Jornalistas de toda a Europa viajaram para cobrir o que foi considerado um dos crimes mais bárbaros já registrados no continente. Maria, mãe de Bernardo, nunca se recuperou psicologicamente da tragédia. O trauma de perder o filho de forma tão brutal, combinado com os detalhes perturbadores que foram sendo revelados, a levaram a um colapso mental permanente. A família González se tornou símbolo do sofrimento causado pela ignorância e superstição de uma sociedade atrasada. Os julgamentos foram acompanhados com intensidade por toda a nação espanhola. Os jornais publicavam diariamente todos os detalhes dos depoimentos, das evidências apresentadas, das estratégias de defesa. O fiscal, representando a sociedade ultrajada, pediu 8 penas de morte para os principais envolvidos. Em 11 de agosto de 1910, quase 2 meses após o crime, foi anunciada a sentença esperada por todo o país. Francisco Leona Romero, condenado à morte por garrote vil. Agustina Rodrigues, condenada à morte por garrote vil. Júlio Hernández El Tonto, condenado à morte por garrote vil. Francisco Ortega, El Moruno, condenado à morte por garrote vil. José Hernandes, condenado a 17 anos de prisão. Helena Amati e Pedro Hernandes, absolvidos. A execução foi marcada para 10 de setembro de 1913, 3 anos depois. Mas nem todos os condenados chegaram a ser executados. Francisco Leona morreu envenenado na prisão antes da data marcada para sua execução. Suspeita-se que foi assassinado para evitar que revelasse outros crimes similares dos quais tinha conhecimento. Júlio, El Tonto, teve sua pena de morte comutada para a prisão perpétua, alegando-se deficiência mental. José Hernandes, anos depois, foi beneficiado pelos indultos concedidos pelo governo da República. Apenas Francisco Ortega e Agustina Rodrigues foram efetivamente executados no garrote vil em 10 de setembro de 1913. Sacrifícios humanos seguem ocorrendo até os dias de hoje, pelos mais variados motivos. É triste perceber que a obsessão, a desumanidade e a ignorância ainda levam pessoas a ultrapassarem o limite máximo da crueldade humana, cruzando todas as linhas. Embora este caso tenha ocorrido há 115 anos, sua estética de horror continua acesa. E justamente por isso é importante lembrar: somente o esclarecimento e a confiança na ciência podem nos livrar dos abutres e charlatões que se aproveitam do desespero humano. Obrigado por acompanhar este caso. Se ainda não fez, deixe o seu like e se inscreva. Apenas 18% das pessoas que assistem aos nossos vídeos estão inscritas. Então, se você gosta do canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. Até o próximo caso.